Então, gente, depois de nós termos visto a ligação iônica e a ligação metálica, a gente chega na maior delas, que é a ligação covalente. É a que tem o maior número de coisas para a gente estudar, tipo geometria molecular, polaridade, hibridação, tá tudo aqui na ligação covalente. Então vale a pena a gente entender como é que faz, por que que realmente ela tem tantas coisas diferentes, né? Por que que ela é bem mais ampla do que as outras. Então vamos nessa, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora trabalhar, bora desenrolar a ligação covalente, vamos nessa. Olha só, eu pedi que vocês, em cada uma das ligações, tentassem entender como é que funciona aquela ligação. Então, a ligação iônica tem alguém perdendo e alguém ganhando elétron. Eu tenho uma transferência de elétrons, gera um cátion e um ânion, eles se atraem. A ligação metálica, eu tenho os dois querendo perder. Como ninguém quer ganhar, eles vão afastar, formam a nuvem, um mar de elétrons, né? Agora, na ligação covalente, os dois querem ganhar. Pô, se os dois querem ganhar, eles vão ali dividir. Então, se eles vão dividir aquele elétron, eu vou ter um compartilhamento. Então, aqui na ligação covalente, o que nós temos aqui seria um elétron, esse cara quer, então eu vou ter um compartilhamento. Então, gente, característica da ligação covalente. Compartilhamento de elétrons. Então, compartilhou os elétrons, ligação covalente. Quem é que faz? A metal, que a gente já sabe que a tendência é ganhar, eles são eletronegativos, e o hidrogênio, que está lá na família 1, mas na verdade ele é um cara sem família, né? Ele está na 1 por causa da distribuição, mas ele tem propriedades totalmente diferentes da primeira família. Que é que eu quero que vocês lembrem agora. Quando a gente pensa em ligação covalente e que a gente fala aqui dos ametais, como eu peguei e destaquei aqui, ó, eu quero que vocês olhem para a tabela. A tabela ela é importantíssima para a gente. Gente, quem são os semimetais? Eu teria boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Esses caras são semimetais, eles ficam com propriedades intermediárias. Às vezes faz ligação covalente, em alguns casos faz ligação iônica e por aí vai. Quem é que realmente é ametal? Vamos observar isso aqui. Eu teria carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo, iodo. O astato, a gente sabe que ele é muito radioativo, ele dura fração assim, de tempo muito curta e nem ligação ele faz, então a gente nem considera. Então, se vocês olharem, eu tenho um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. E além deles, o hidrogênio. São só 11 os elementos que podem fazer ligação covalente realmente, propriamente dito. Claro que o boro também faz, alguns semimetais também fazem, mas os principais são esses 11. Mas você pensa, pô, a tabela tem mais de 100 elementos, só 11 podem fazer ligações covalentes, então tem menos ligação covalente. Aí eu vou pegar e dizer para vocês, aí é que a gente não pode vacilar, porque dentro desses elementos tem esse cara aqui, ó, o carbono. O carbono tem algumas peculiaridades. Uma delas é, ele faz 4 ligações. Ele tem 4 elétrons, ele precisa de mais 4. Ele faz 4 ligações. Se ele faz 4 ligações, eu já tenho uma variação bem grande de elementos que podem estar ali. Agora, além disso, o carbono ele tem capacidade de formar cadeia. Se ele tem capacidade de formar cadeias que vão de 2 carbonos até milhares lá nos polímeros, quer dizer que eu tenho uma quantidade de compostos que tem carbono absurda, da casa dos milhões de compostos. E o carbono faz ligação covalente, então tem milhões de compostos diferentes que fazem ligação covalente. As outras ligações são muito menos. Então a ligação covalente, ela tem muito mais compostos que os outros, por causa principalmente desse cidadão, por causa desse cara aqui, tá? Dessa desgraça aí que é o carbono. Beleza, isso daí a gente já entendeu mais ou menos. Agora, ó só, eu quero que vocês lembrem que essa primeira família só tem um elétron na última camada, depois eu tenho 2 elétrons, aí aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5 elétrons, aqui eu tenho 6 e 7. E os gases nobres, né? O hélio tem 2
e os outros têm 8 elétrons. Eles são altamente estáveis, muito estáveis os gases nobres. Aí o que é que eu quero que os senhores e as senhoras percebam aqui? Poxa, o hidrogênio, ele é um rapaz que só tem um elétron e para ficar estável ele precisa seguir o hélio, ele precisa ter 2. Então ele só precisa fazer uma ligação. Vocês veem que o carbono aqui, ele tem 4, ele precisa de 4 ligações. O nitrogênio que tem 5, vai precisar fazer 3, né, para completar os 8. O oxigênio que tem 6, precisa fazer 2, né, para fazer o velho octeto. O flúor, cloro, bromo e outro que tem 7, precisa fazer 1. Então, se a gente souber que são só 10 elementos, gente, presta atenção, 10 elementos que são ametais mesmo, dá para a gente olhar para eles e saber quantas ligações eles fazem. Então é muito tranquilo. Se vier a tabela na prova, tá feito. Tá lá a tabela, você só faz olhar onde é que eles estão e já sabe quantas ligações cada um faz. Olhou, sabe. Vamos começar a brincadeira? Vamos começar a analisar isso daí. Primeiro que eu queria era o hidrogênio, exatamente, né? O que é que o hidrogênio, como é que ele se liga, por que ele se liga? Se vocês pararem e pensarem comigo, o hidrogênio, a distribuição dele é um S1. O orbital S, o subnível S, só tem uma caixinha, só tem um orbital. Tá aqui, ó. Beleza. Então eu tenho um elétron, só um, tá desemparelhado, o pobre coitado ali, e ele precisa encontrar um outro hidrogênio para emparelhar. Então o que é que acontece? Se eu quiser a fórmula eletrônica é onde os elétrons aparecem por pontos. Então vocês têm isso aqui, ó, o hidrogênio tem um elétron, o outro hidrogênio tem um elétron, eu vou e ligo. Agora, cada um tem 2, eles estão compartilhando, fica 2 para cada, né? Veio um de um do outro e agora eles têm 2. Se eu pegar e substituir esse par de elétrons por um traço, eu fizer isso aqui, ó, H, traço, H, no lugar de fórmula eletrônica, eu tenho a fórmula estrutural. Então, eu mudo a fórmula se eu pegar o par e colocar um traço no lugar. E se eu quiser a fórmula molecular, é só colocar o elemento e o número de átomos. Aqui, ó, H2. Isso é a base, gente. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural e a fórmula molecular. Agora dá para vocês irem além. Não sei se vocês lembram, mas o subnível S, o orbital S, ele é esférico. Então, se eu olhar para cá, eu tenho um hidrogênio aqui, ó, e eu vou colocar um elétron. Eu vou colocar o outro hidrogênio, ó, tá aqui o outro hidrogênio, beleza. Eu posso vê-lo aqui numa boa, ó, eu posso afastar aqui um pouco para vocês visualizarem. Eu vou colocar também o elétron desse rapaz, aqui, ó. Então a gente coloca o elétron, tá aqui o outro hidrogênio. Agora vamos fazer essa ligação. O que é ligar um orbital aproxima do outro orbital? E eles interpenetram, um penetra dentro do outro para fazer a ligação. Orbital atômico, juntou, orbital molecular. Aí quando eu olhar, eu vou ver uma coisa mais ou menos assim, ó. Lá vem aqui, ocorre a interpenetração e eu tenho um elétron de cada orbital. Se vocês olharem, tem um problema aí que a gente tem que pegar, ó, tirar aqui e corrigir. Vocês estão vendo que os dois spins estão para cima? O que é que a gente aprendeu? Que se eu tiver um orbital, os spins têm que ser contrários. Então isso é para a gente prestar atenção. Se tem um para cima, aqui, certo? O outro tinha que estar para baixo. Então a gente vai pegar aqui, ó, e colocar, sem problema. Aí eu pego, desloco, agora tudo ok com o nosso orbital. Eu tenho um para cima e eu tenho um para baixo. Fiz o nosso orbital molecular, tá aí, eu fiz a nossa molécula. Essa interpenetração, gente, que foi de frente, um orbital entrou dentro do outro, recebe um nome especial. Essa ligação aqui se chama ligação sigma. Então, ligação sigma é quando um orbital entra dentro do outro. A gente diz que ocorre uma interpenetração frontal de orbitais. Vocês vão já entender com mais clareza, mas vamos guardar. Quando um entra dentro do outro, literalmente, interpenetra, se insere lá, se solta um no outro. Isso aí se chama ligação sigma. De boa? Vamos para o segundo exemplo, para ver se a coisa vai clareando. Olha só. Se vocês olharem, tá certo? Para essa situação aqui, que vocês estão vendo, que é o oxigênio. O oxigênio, ele tem número atômico 8. Se ele tem número atômico 8, como é que seria a distribuição do oxigênio? Vamos distribuir esse rapaz. Ficaria 1s2, 2s2, 2p4.
Gente, o subnível P, ele tem 3 orbitais. São 3 caixinhas aqui, ó. 1, 2, 3. Se são 3 orbitais, são 3 caixinhas, e eu tenho que botar 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Vocês estão vendo que eu tenho 2 elétrons desemparelhados aqui. Se eu tenho 2 elétrons desemparelhados, ele vai fazer 2 ligações. Mas quer saber? A gente já sabia dessa ideia. Porque se vocês olharem, ó, aqui na última camada, eu tenho 6 elétrons. Se eu tenho 6 elétrons, eu preciso de quantos? Mais 2, porque eu tenho que completar 8. Então, como é que a gente faria a estrutura? O oxigênio tem 6 elétrons, estão aqui, ó. O outro oxigênio também tem 6 elétrons, ele estaria aqui. De boa, total. Aí, se eu pegar e fizer a ligação bem aqui, o que eu vou perceber é que esse oxigênio aqui, ó, se liga com esse oxigênio aqui. Tranquilidade total. Agora, bora pegar e fazer a fórmula estrutural. Eu disse que cada par você substitui por um traço. Então, fica O, dupla, O. 2 traços, porque são 2 pares. E se eu quisesse a molecular, já começou a ficar fácil, né? Vai ser simplesmente O2. Então, eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Vamos lembrar aquele lance lá dos orbitais? E se eu pedisse isso aqui, ó? Vocês estão vendo os orbitais. A distribuição do oxigênio, nós sabemos que seria um S2, 2S2, 2P4. E aqui, ó, o P tem 1, 2, 3 e 4. Então, vocês estão vendo que eu tenho 2 elétrons desemparelhados, eu vou ter 2 ligações. Não sei se todo mundo está lembrado, mas os orbitais P, eles são 3, tem um na direção X, um na direção Y e um na direção Z. Eu posso colocar quem eu quiser primeiro. Eu vou dizer que o primeiro é o PZ, que está aqui completo. Esse aqui é o PY, esse aqui é o PX. Michel, eu queria chamar de X, Y e Z. É você que escolhe, tá certo? Você chama quem você quiser. Se o Z está completo, gente, aqui, ó, esse está completo. Um para cima, um para baixo. Agora, o X e o Y só tem um elétron, ó. Esse cara aqui, vou colocar para cima. E esse cara aqui, ó, vou colocar para baixo. Então, isso aqui é um oxigênio. Tá aí o primeiro oxigênio. Vou colocar o próximo. Olha o outro oxigênio bem aqui. O que é que nós sabemos desse outro oxigênio? Mesmo jeito, ó, o Z, ele está completo. Se vocês olharem para o Y, eu vou colocar aqui, ó, para cima, porque o outro está para baixo, né? E o X eu já vou deixar aqui no jeito, ó, vou colocar para baixo. Tranquilo isso? Isso aqui é o outro oxigênio. E aí eu vou ligar. Quando eu deslizar aqui, ó, para fazer a ligação, lá vai, ó. Vocês estão vendo que um orbital vai entrar dentro do outro. Como é o nome dessa ligação que eu acabei de explicar para vocês? Essa ligação aqui, que eu vou colocar, ó, aqui no meio, ó. Onde um entrou dentro do outro, eu disse para vocês que ela se chama ligação sigma. Mas, gente, agora é hora de perceber o seguinte. Vocês têm um outro bem aqui, ó, outro elétron bem aqui, que vai ter que se ligar com esse aqui. O que é que vocês são capazes de perceber? Esses dois que vão ter que se ligar, que são do Y e do Y, eles não têm como entrar um dentro do outro, eles estão em paralelo. Então, eles vão ter que se ligar em paralelo. Vão ter que fazer uma coisa assim, ó. Essa parte liga aqui em cima, ó, liga tudo, e essa parte liga aqui embaixo, ó. Então, vocês têm uma ligação em paralelo. Não tinha como entrar porque já tinha entrado o primeiro, os outros não tem como entrar. Essa ligação se chama ligação π. Então, a sigma, um entra dentro do outro. A π é em paralelo. Gente, se a sigma um entra dentro do outro, olha onde é que estão os elétrons, entre os núcleos, bem no meio. Isso quer dizer que a ligação sigma é mais forte do que a π. Por que que a sigma é mais forte? Porque ela fica ali no meio. A π, ela fica lá em paralelo, ela está mais longe. A sigma está bem no meio. Então, quando a primeira sigma entra, a outra tem que ser π. Então, quando é dupla, é uma sigma e uma π. Vamos continuar, porque eu tenho certeza que a gente vai entender tranquilo, ó. Tirou essa parada, abriu aqui para o nitrogênio.
Gente, o nitrogênio, distribuição eletrônica do cidadão, ficaria 1s2, 2s2, 2p3. Vocês estão vendo que eu tenho 3 elétrons no subnível P aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza, são 3 elétrons. Eu percebo fácil que se eu tenho 3 elétrons desemparelhados, eu tenho que fazer 3 ligações. Mas a melhor maneira, gente, vocês olham para cá, ó. Vocês estão vendo 5 elétrons na última camada. Cara, se eu tenho 5, estão faltando quantos? 3. Aí eu completo. Vamos fazer a nossa fórmula eletrônica. A última camada, ó, tá com 5 elétrons, eu coloco aqui. O outro nitrogênio, ó, tá com 5 elétrons, eu coloco aqui. E eu faço as ligações. Ligo o primeiro, ligo o segundo e ligo o terceiro. 3 ligações, todo mundo ficou completo, ficou numa boa. Se eu substituir cada par por um traço, vai ficar N tripla N. E, gente, fórmula molecular, N2, tranquilo. Agora vamos para os orbitais. Se a gente for para os orbitais, que no começo a gente pode até achar, é difícil, depois vai vendo que não é, a gente percebe a seguinte coisa, ó. A gente vai ver que aqui eu tenho um S2, 2S2, 2P3. O subnível P, gente, como a gente já havia feito lá, vocês percebem que tem 1, 2, 3 elétrons. Eu posso dizer que aqui é PX, PY e PZ. Lembre, a ordem é você que escolhe. Podia ser ZYX, como você achar melhor. Na real, eu tenho um elétron em cada, gente. Vamos colocar, ó. Eu tenho um aqui no X, eu tenho um aqui no Z e eu tenho um aqui no Y. Eu pus todos para cima. Aí eu vou e coloco o outro nitrogênio aqui, ó. Beleza. Ele também tem 3 elétrons, né? Aqui é o nitrogênio, ó. Aqui é o outro nitrogênio. Vou colocar todos para baixo. Tem um aqui, tem um aqui e tem um aqui. Então vocês veem que agora eu vou ligá-los. Quando eu ligá-los, bem aqui, bora só fazer o seguinte, eu vou refazer essa parte aqui. Eu vou colocar aqui, ó, um elétron em cada, os para baixo, ó, para baixo e para baixo, tranquilo, e o nitrogênio. Vamos ligar. Vou deslizar um para cima do outro. Quando eu deslizar aqui, esse cara para cima desse cara, ó, agora eu acho que já deu para ver, legal demais. Se vocês olharem aqui, a ligação do meio, um orbital entrou dentro do outro. Essa ligação é o que a gente aprendeu a chamar de sigma. Um entrou no outro. Agora as outras. Gente, olhem com atenção. Essa daqui, ó, vocês veem que eu vou ligar esse cara e esse, ó, em paralelo. Tá aqui, ó, paralelo. Mas o mais legal é olhar aqui também o outro, ó. O Z que tá aqui, esse e esse aqui, ó. Esse e esse aqui, ó. Esses orbitais aqui, ó, vejam só. Esse e esse, eles estão em paralelo. Então, o que é que eu percebi? Que uma ligação foi feita um dentro do outro. Então, tem uma sigma e duas foram feitas em paralelo. Então, tenho duas pi. Uma sigma e duas pi. Vamos fazer o resumo disso daí? Olha só. Se vocês pegam na prova de vocês e vocês veem isso daqui, classificação das ligações. Quando só tem uma, um entra dentro do outro. Então, se só tiver uma, obrigatoriamente essa ligação ela é sigma. Vocês viram que quando tem duas, um entra dentro do outro e o outro é em paralelo. Então, quando tem duas, uma é sigma e a outra é pi. E o mais legal, quando tem três, um entra e as outras são em paralelo. Então, tem uma sigma e tem duas pi. Então, sempre que vocês tiverem ligações múltiplas, dupla ou tripla, lembre, simples, sigma. Dupla, uma sigma e uma pi. Tripla, duas pi e uma sigma. E vocês entenderam por quê? Isso que é o melhor de vocês estarem vendo essa aula com calma. Agora, vamos fazer comparações legais? Comparação entre a simples, a dupla e a tripla. Gente, simples é uma ligação só. Dupla são duas. Tripla são três. Então, se eu dissesse assim, energia de ligação. Gente, energia de ligação é a energia necessária para romper a ligação. Então, a energia de ligação é para romper, quebrar a ligação, romper a ligação.
E quando eu falo romper a ligação, é romper toda, não é só uma parte. Se eu quiser quebrar uma simples, uma dupla e uma tripla, se a gente parar e pensar, a simples é só uma, a dupla são duas e a tripla são três. Então é mais difícil quebrar a tripla, que são três, que a dupla, que são duas, que a simples, que é só uma. Cuidado, quando eu falo quebrar a dupla, não é só quebrar a pi, não, é quebrar toda. Quebrar a dupla toda, a sigma e a pi. Se vocês olharem, a energia para quebrar a simples é 347. Para quebrar a dupla é 620 e a tripla é 812. Percebam como ela vai aumentando? Então, quanto mais ligações, mais forte fica. Se fica mais forte, é mais difícil romper. Tranquilo? Uma coisa bem legal pra caramba aqui, ó. Se vocês olharem daqui para cá, não chega a ser o dobro. Porque eu quebro a sigma, bem aqui. Aqui eu vou quebrar a mesma sigma, mas eu vou quebrar uma pi. E a pi não é um pouco mais fraca do que a sigma? Então, não vai ser o dobro da sigma. Vai ser a sigma mais um pouco, né? Então, lembrando, a tripla é a mais forte. Depois é a dupla, a mais fraquinha é a simples. De boa isso daí, vamos analisar uma última coisa dessa aula, para não ficar, para a gente não se alongar mais. Aí depois vem geometria molecular, hibridação, tudo isso, vocês vão ver como vai ser tão fácil como essa parte aqui. Comprimento da ligação. Aí você vai dizer, o que é isso? Gente, é o tamanho da ligação. Vocês imaginam que eu tenho uma simples, uma dupla e uma tripla. A tripla, ela é mais forte. Então a tripla aqui, ela é mais forte. A simples é a mais fraca. Gente, se eu for aumentando o número de ligações, a ligação vai ficando mais forte. Se eu tenho dois átomos e a ligação for ficando mais forte, eles vão se aproximando. Então quer dizer que quanto mais forte, mais curta a ligação. Então se o cara perguntar quem é a ligação mais curta, é a tripla. A mais longa é a simples. Então a ligação ela vai encurtando. Eu gosto de fazer esse desenho aqui, a gente imaginando a seguinte situação, ó. Eu tendo C simples C, C dupla C, C tripla C. A ligação lá vai ficando mais curta. Quanto mais forte, mais curta. Tranquilo isso daí? Então o que é que a gente acabou de ver? Que se a ligação vai ficando mais forte, é mais difícil quebrar. E se a ligação vai ficando mais forte, ela vai encurtando, ela vai diminuindo. Vocês podem olhar aqui os valores, ó. Olhem quanto é que é o tamanho da ligação simples. Olhem quanto é o tamanho da dupla, 138. E a mais curta é a tripla, que é 120. 120, 138, 154. Então, simples, dupla, tripla, vai diminuindo. A gente já viu nessa aula, gente, sério mesmo, uma quantidade de informações muito importantes sobre a parte de ligações covalentes. Próxima aula, a gente vai ver o lance lá, como é que vocês montam as fórmulas, para saber montar as fórmulas. Além de montar as fórmulas, a gente vai começar a ter uma ideia do que é a ressonância, como é que monta a fórmula de íon e por aí vai. E depois as outras coisas, uma de cada vez. Beijo imenso no coração de vocês, já estou com saudade esperando na próxima aula.